Simas. Bem-vindo, Luiz. Alô, minha gente, bom dia. Bom dia. Primeiro, evidentemente, agradecer a Cury na pessoa do Léo. Agradecer aqui, saudar o meu amigo Cavalieri, o Osmar que está aqui. E dizer primeiro que é um prazer estar olhando para a Baía da Guanabara. E ó, você estava falando, mano, desse negócio na época em que a perimetral ia ser destruída. Rolou uma confusão danada. Pelo menos tem um detalhe que é o seguinte: a internet é implacável. Então você muda de opinião, fala besteira, volta, é normal. Olha, eu acho que não devia ser assim, mas aí depois você descobre que deveria. Desse mal, nesse caso, eu não morro, porque eu fui um que defendi a derrubada da perimetral. E defendi a derrubada da perimetral por conta de um detalhe muito simples, antes de falar do Pixinguinha. A derrubada da perimetral era fundamental para a cidade do Rio de Janeiro se reencontrar com a Baía da Guanabara. Talvez tenha muita gente aqui que não saiba ou não lembre. Aliás, se não lembrou, continua sem lembrar, que é ótimo. O que representou a perimetral? A perimetral, a rigor, afastou a Baía da Guanabara, afastou o porto, afastou a orla da Guanabara da cidade do Rio de Janeiro. A perimetral, então, ela foi o resultado de uma cidade que num certo momento deixou de ser pensada como um lugar para que as pessoas se encontrassem. Esse é um detalhe fundamental, porque a gente precisa entender que tipo de cidade e que centro de cidade a gente quer construir. Uma cidade que propicia o encontro ou uma cidade que simplesmente propicia a circulação de carros e de gente apressada dentro da lógica do mercado de trabalho. Então a perimetral, ela era a vitória da cidade apressada contra a cidade que se encontrava. Quando a perimetral é destruída, e eu lembro dos argumentos que eu ouvi: mas o tráfego, o trânsito, o carro, o caos. Eu falava que isso é um monumento ao horror no Rio de Janeiro. Uma cidade que fundamentalmente surge em torno do espelho d'água da Baía da Guanabara. Então a gente hoje está de frente para Guanabara, a gente redefiniu o que a gente entende como cidade, como porto. Gente, e o Rio é uma cidade portuária. Cidades portuárias, elas lidam bem com encontro, com diferença, com alteridade, com gente que não se conhece passa a se conhecer, porque a dinâmica do porto é essa. Então estar aqui hoje falando desse lançamento de frente para a Baía da Guanabara, para as ilhas da Baía da Guanabara, para esse espelho d'água, para o centro do Rio de Janeiro, redefinido, reencantado. Eu gosto dessa expressão, porque na época o pessoal dizia: o centro vai ser ressignificado, o centro tem que ser reencantado. A gente precisa recuperar essa centralidade. Isso é muito interessante. E já que falamos de Pixinguinha, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o Pixinguinha para salvar esse lançamento. Eu estava ouvindo aqui o show do meu grande amigo Moacir Luz, meu querido, carioca máximo, né? E o Moacir estava cantando uma música dele, não sei se você estava assistindo ao show, muita gente eu sei que estava, falando da flauta de prata do Pixinguinha, uma música dele, com Paulo César Pinheiro. E aí já começa a dizer uma coisa formidável, que Pixinguinha nasceu no Rio de Janeiro no dia do Santo Guerreiro, no dia de São Jorge. E eu já acho isso muito bonito, porque Pixinguinha não nasceu no dia de São Jorge. Pixinguinha, a rigor, faria aniversário domingo, agora, 4 de maio. 4 de maio é domingo, né? Hoje, quinta-feira, 4 de maio, domingo, aniversário do Pixinguinha. Só que o Pixinguinha gostava tanto, era tão apaixonado por São Jorge, pelos significados do santo para a cidade, que o Pixinguinha resolveu que tinha nascido no dia 23 de abril. E eu acho isso ótimo, você resolve o dia do meu aniversário. A que dia você nasceu? Eu nasci no dia
dia 12 de maio. Não, mas eu comemoro aniversário no outro dia. Eu nasci 13 de junho. Por quê? Porque eu quero. Isso é fascinante. A rigor, pesquisas recentes mostraram que o Pixinguinha tinha nascido a 4 de maio. Aliás, carioca suburbano da Zona Norte, Pixinguinha nasceu na Piedade, no bairro da Piedade. Pixinguinha passou grande parte da infância no Catumbi. Pixinguinha frequentou muito essa região, a região da Pequena África do Rio de Janeiro, a região da Praça 11, da casa de Tia Seata. Pixinguinha, num certo momento, foi morar em Ramos, adorava Ramos, frequentava muito o bar. Não sei se vocês conhecem, lá entre Ramos e Olaria, o bar da Portuguesa, com molho de bacalhau absolutamente maravilhoso. Então, Pixinguinha frequentava muito o centro do Rio, atravessa do ouvidor onde tem a estátua dele. Pixinguinha, portanto, ele era esse carioca fundamental, esse carioca imprescindível, esse carioca, portanto, que via a rua como um ponto constante de encontro entre as pessoas. E mais do que isso, esse Pixinguinha que está sendo homenageado, ele nasce em 1897, a República tinha sido proclamada há pouco tempo, a escravidão tinha terminado, e Pixinguinha fez parte de uma geração de brasileiras e brasileiros do Rio de Janeiro, descendentes de gente que tinha sido escravizada, mas que acabaram encontrando na carreira musical, na musicalidade, um caminho, inclusive, profissional absolutamente fundamental. Pixinguinha, desde muito garoto, mas muito garoto, ele começou a aprender a tocar flauta. A flauta foi o primeiro instrumento de Pixinguinha. Ele compõe, inclusive, seu primeiro show com 10 anos de idade, tocando aquela flauta maravilhosa. Pixinguinha aprendeu teoria musical. Ele não era um músico intuitivo, com uma geração de gente que tinha tido aula com maestros como Anacleto de Medeiros, Joaquim Calado. Ele era, portanto, um músico excepcional que desde muito cedo começou a viver de música no Rio de Janeiro. E viver de música no Rio de Janeiro, naquele contexto, era uma possibilidade para uma população que descendia de africanos e africanas que tinham sido escravizados e encontraram no mercado da música, na cultura, inclusive uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Aí vem um detalhe que é muito interessante. A carreira do Pixinguinha, gente, olha que coisa curiosa. A carreira do grande Pixinguinha começou a deslanchar, por incrível que pareça, em virtude de uma tragédia que acometeu o mundo e a cidade. Uma epidemia. Nós que passamos por uma epidemia dramática recentemente, em 1918, nós tivemos uma epidemia absolutamente violenta, que foi a epidemia da gripe espanhola. A gripe espanhola permanece sendo a mais arrasadora epidemia da história da cidade do Rio de Janeiro. Mais impactante, se você relacionar com o número de habitantes, número de vítimas e tal, que a própria epidemia de Covid-19. Mas o que aconteceu? A epidemia de gripe espanhola, ela durou mais ou menos um ano e meio e tal. E em 1919, a cidade começou a se reinventar de novo, depois daquele ciclo absolutamente terrível da gripe espanhola. E aí, essa é uma cidade que sempre se reinventou a partir da cultura, a partir da arte, a partir da música, a partir do encontro, a partir do samba, a partir do choro. E o que aconteceu? Os donos de cinema do Rio de Janeiro estavam apavorados, porque a gripe tinha passado, mas as pessoas continuavam com medo de frequentar lugares fechados. Então, o dono de um cinema aqui no centro do Rio de Janeiro, perto ali da Rua das Barrecas, ele teve uma ideia para atrair o público para os cinemas de novo.
numa cidade que tentava se recuperar do horror da epidemia, ele contratou um grupo de garotos para que esses garotos começassem a tocar no saguão do cinema, atraindo pessoas que, certamente interessadas na música, consumiriam alguma coisa e, quem sabe, veriam os filmes. Essa é a origem de um grupo, não esqueça desse nome, chamado Os 8 Batutas. Um grupo que incluiu Pixinguinha, um grupo que incluiu Tonga, autor do primeiro samba gravado de grande sucesso, o Pelo Telefone, um grupo que incluiu João da Baiana. Eles tocavam na antessala do cinema. E aí, olha que coisa interessante, um empresário carioca chamado Arnaldo Guilherme, que tem, aliás, profundas ligações com o Fluminense Futebol Clube. Eu não sou tricolor, mas temos, nesse caso, que lembrar do exemplo do Arnaldo Guilherme. Ele ficou apaixonado com o talento daquela turma, com o talento daqueles garotos, com o talento de uns garotos de 20, 21, 22 anos, que eram músicos excepcionais. E ele começou a bancar os 8 Batutas, que acabaram inclusive expulsionando o primeiro grande grupo de músicos brasileiros cariocas negros a sair do Brasil. E fizeram um sucesso danado em Buenos Aires, e fizeram um sucesso danado em Paris. E a partir daí, gente, a carreira do Pixinguinha deslancha. Ele volta, depois dessa excursão longa dos 8 Batutas, consagrado, flautista excepcional, saxofonista excepcional, arranjador excepcional, fazia arranjos extraordinários, muito ligado à era do rádio, sobretudo, olha para trás, a Rádio Nacional, que estava aqui. Então, na época, você fazia muita coisa ao vivo, porque as rádios, ali em 1930, 32, 33, 34, elas tinham as suas orquestras. E Pixinguinha, no mercado de trabalho, escrevia arranjos para as orquestras das rádios. Gente, tem músicas que não são do Pixinguinha, mas os arranjos que ele fez são tão sensacionais que você considera que é como se fosse o autor. Você quer ver um exemplo concreto? Já que estamos falando de Rio de Janeiro, de Pixinguinha, de cidade, de encontro de maravilha, e os clubes de futebol. Alguém aí sabe quem é o compositor dos hinos populares dos clubes de futebol do Rio de Janeiro? Lamartine Babo. Lamartine Babo, que era torcedor do América, ele recebeu uma encomenda para fazer hinos populares para tudo quanto era time, né? Aliás, contam histórias as mais mirabolantes sobre isso, né? Lamartine, muito amigo e parceiro de Pixinguinha. Inclusive a história de que Lamartine não conseguia terminar os livros e teria sido trancado num hotel aqui perto, com a promessa de que ele só sairia dali com os livros terminados. O fato é que Lamartine faz o hino do Flamengo, faz o hino do Botafogo, faz o hino do Vasco, faz o hino do América, do Fluminense, do Bom Sucesso, do Olaria, do São Cristóvão, do Bangu, de tudo que você possa imaginar. Mas aqueles hinos do Lamartine são todos arranjados pelo Pixinguinha. Então o que o Pixinguinha faz? Por exemplo, na hora do hino do Vasco, o Pixinguinha resolve fazer um arranjo baseado no hino de Portugal. Porque o hino de Portugal começava, né? Heróis do mar, nobre povo, nação valente, imortal. Aí o Pixinguinha faz aí entra o hino do Lamartine, choro da tarde, coração. Ele faz arranjos absolutamente fundamentais. Foi um grande arranjador de músicas carnavalescas, das marchinhas de carnaval da década de 30, fazia tudo. E além disso, vivenciava a cidade, vivenciava os encontros, ia à festa da Penha, ia à festa de São Jorge, comia as suas feijoadas,
gostava do seu uísque, estava entranhado na cidade de uma maneira que a gente não pode imaginar, a ponto de um grande historiador da música brasileira, Ari Vasconcelos, dizer uma frase sobre o Pixinguinha que eu considero formidável. Ele falou o seguinte: se eu tivesse todas as palavras do mundo para escrever um livro sobre a música brasileira, eu não conseguiria, porque faltariam palavras. Mas se me dessem uma única palavra para escrever